Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar a organização do evento. Uma grande iniciativa, realmente uma grande oportunidade para poder falar com o eleitorado e colocar as propostas. Saudar também os membros da mesa. Eu sou candidato pelo PSOL de São Paulo. O PSOL tem um perfil um pouco diferente. Nós somos um partido que não aceita financiamento de empresas privadas, porque nós não queremos um vínculo com essas empresas a posteriori. Nós queremos independência para poder gerir a cidade sem ter pressão de financiadores. Então esse é um dogma do nosso partido, nós temos isso como uma prioridade. Como proposta, como um dos principais objetivos do PSOL, nós entendemos que a questão da representatividade na cidade de São Paulo e em todo o país está um pouco precarizada. Nós precisamos aprimorar a nossa democracia. Nós entendemos que para isso nós precisamos tornar os conselhos consultivos, que hoje nós temos na cidade em várias instâncias, o CAIS, o Conselho de Meio Ambiente, os CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança, nós precisamos dar um caráter deliberativo e fiscalizador para esses conselhos. Nós achamos que as pessoas mais aptas para dizer quais são os rumos, que rumos a cidade terá que tomar, são os cidadãos, são os contribuintes, são os eleitores. Então a gente acha que os vereadores, os representantes do Legislativo e do Executivo não bastam para tornar a representatividade uma coisa real. Nós achamos que nós temos que ampliar essa representatividade através de conselhos de caráter deliberativo e fiscalizador. Todos os conselhos da cidade devem ter esse caráter. Entre as prioridades que a cidade tem, uma delas é a questão da segurança. Nós observamos a segurança sob vários aspectos. Um aspecto que deve ser observado com cuidado é o que gera o problema da criminalidade. Nós temos a Secretaria de Segurança Pública sempre aprimorando as técnicas e investindo em novas formas de combater a violência, de conter os distúrbios civis. Isso tem que ser feito, a gente entende que é uma necessidade, mas também nós entendemos que nós devemos criar condições para que a fábrica da delinquência pare de produzir delinquentes. E hoje a gente percebe que uma das forças motrizes da geração da delinquência e do banditismo está dentro da própria escola, porque a comunidade se afastou das escolas. A gente tem as escolas completamente abandonadas pela comunidade. E isso veio sendo construído ao longo do tempo. Vocês podem examinar que as escolas públicas são verdadeiras cadeias, né? Elas são isoladas, elas não têm acesso dos pais de aluno, os conselhos de escola estão completamente secundarizados e abandonados, não há atividade nesses conselhos, as APMs têm um caráter apenas alegórico, estão lá apenas para provar contas e dar sustentação à direção da escola. Os grêmios estudantis quase não existem mais, você vê pouquíssimas escolas com participação dos alunos, os grêmios já não têm mais a importância que tinham em outros tempos. Então nós entendemos que esse tipo de atividade, esse tipo de participação popular deve ser alimentada, deve ser fomentada, deve ser estimulada. Nós achamos que o cidadão deve participar mais. A escola eu entendo que o principal agente na elaboração desse novo jeito de fazer a cidade, de fazer a democracia representativa de fato. A gente percebe que há um descompasso entre representatividade e deliberação. Nós elegemos os legisladores e elegemos o executivo, o prefeito, mas nós não conseguimos nos ver nesses representantes. Nós temos aqui na cidade uma série de medidas que não são as medidas que nós queríamos quando votamos naqueles vereadores e naquele prefeito. Então a gente vê, por exemplo, a venda de patrimônio público para fazer outra coisa. A alegação da prefeitura é que está vendendo o patrimônio público para fazer creches na periferia. Mas também nós temos conhecimento que esses recursos oriundos dessa venda não podem ser empregados na compra de outra coisa, porque elas são vinculadas ao pagamento precatório. Então, assim, é uma alegação que não tem correspondência com a verdade. Então, nós precisamos de um pouco mais de proximidade entre a população, o legislativo e o executivo, para que isso seja realmente uma relação harmoniosa, que haja de fato representatividade. E a gente acredita que isso só é possível quando a população passa a participar efetivamente das decisões da cidade.
Isso deve acontecer nos conselhos de caráter deliberativo e fiscalizador e dentro das instituições públicas, dentro da escola pública, dentro dos conselhos de saúde. Essa é a única forma de nós ampliarmos a democracia representativa. Essa é a proposta do PSOL. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o candidato Marcelo Sampaio. Não concordo com o candidato. Eu acho que é um problema de saúde pública, sim. Até porque a Polícia Militar não está preparada para fazer esse trabalho, né? A função da Polícia Militar é reprimir distúrbios civis e coisas do tipo. Agora, a Prefeitura não tem se ocupado disso. A gente nota, por exemplo, na região de Campos Belo e Vila Mariana, que depois da dispersão da Cracolândia e da migração dos viciados para os outros bairros, o que a gente tem? A gente tem uma deficiência muito séria. Não consegue Campo Belo, há poucos meses atrás, eu reclamei com o comandante da companhia local, dizendo que precisaríamos ter assistentes sociais para triar, para monitorar aquela migração dos viciados para aquela região. Eu fui informado de que a nossa região não tinha o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Eu perguntei por que não tinha o CRAS. Se no centro tem, Santo Amaro tem, por que na região de Moema, Campo Belo, Vila Mariana não tem? Ah, porque não há demanda. Mas são fantasmas esses que apareceram aqui agora? A gente trata como? A gente coloca a Polícia Militar para se incumbir disso e depois a gente vai para cima da Polícia Militar dizendo que eles não agiram adequadamente porque eles usaram a força e coisa e tal. A Polícia Militar não é a entidade que deve tratar disso. A Polícia Militar está para outra atividade. Então não há, da parte dessa gestão, um interesse em trabalhar plenamente a assistência social e o atendimento de viciados. A gente percebe que na escala de prioridades ela está lá no fim da página. Então precisaria ter uma ênfase maior nessa questão da assistência social e do atendimento às populações de rua. O vereador Carlos Gianazzi era muito ético, espero que o senhor também o seja. A favor, dar mais informações do programa do PSOL em São Paulo e no Brasil. Bom, a questão dos tombamentos, nós somos a favor de tombamento de qualquer patrimônio histórico, material ou imaterial. Nós estamos numa luta há bastante tempo pelo tombamento do Cine Belas Artes, mas como patrimônio imaterial. Nós queremos que ele seja tombado como Cine Belas Artes, não apenas a edificação e correr o risco dessa edificação ficar como um prédio tombado, mas ter um outro fim. Então, nós entendemos que não só os bens materiais, os patrimônios históricos devem ser tombados, como também os bens imateriais. Você tem em São Paulo diversos bairros que têm características culturais que devem ser mantidas. Nós não podemos descaracterizar as regiões em nome de outros interesses. Por exemplo, a região da Bela Vista tem características bastante específicas e conhecidas por todos. Se a gente abrir aquele espaço para verticalização, criar um comércio abrigado em shopping, encher aquilo de franquias, você descaracteriza a região e perde todo o teor cultural que você tinha ali. A mesma coisa acontece com a Liberdade e com diversas regiões da cidade de São Paulo. A nossa preocupação está muito focada nisso, não só na questão do patrimônio histórico, que nós entendemos que deve ser tombado, os traçados históricos, como o traçado da região do bairro da Santa Ifigênia, a questão aqui do Pacaembu também, que nós defendemos o tombamento aqui da região, mas também os bens imateriais, que são as características culturais. E para que essas características sejam mantidas, você tem que manter também as edificações, aquele sotaque da região. Então, nós temos um compromisso pleno, absoluto, com a questão dos tombamentos. O programa do PSOL vai muito ao encontro da questão da participação popular. E quando eu digo participação popular, às vezes as pessoas se confundem um pouco e acham que popular é apenas de comunidades carentes que moram na periferia. Não, é participação de todos. Nós achamos que o bairro do Pacaembu deve ter participação dos moradores do Pacaembu na elaboração das políticas públicas. Não que a prefeitura monte um projeto, chegue aqui e fale, vai ser esse porque a gente acha que é o melhor. Nós achamos que a população, os moradores do bairro, entendem o que é melhor para o bairro. Então isso é um dogma do PSOL. Nós achamos que a população deve traçar os rumos para a própria população. Quem entende o que é melhor para o Pacaembu é quem mora no Pacaembu. Se o cavaleiro ali acha que um evento de grande porte, um evento musical de grande porte é ruim para
para a região do Pacaembu. Então o que tem que fazer? Tem que juntar o coletivo da região dele e dizer ao poder público que eles não querem isso. E nós deveríamos ter mecanismos legais que formalizassem essa posição, que isso fosse realmente atendido, que houvesse um mecanismo legal para imediatamente dar uma resposta a esse anseio da população local. Assim, um dos principais compromissos do PSOL é justamente com a representatividade popular, com a representatividade das pessoas. Iênides, André, réplica?